Scorpion wins. Fatality. Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Nesse tutorial de Photoshop, eu vou ensinar para vocês a como fazer um olho maligno. Essa é minha imitação de voz do mal. Seguinte, cara, esse tutorial ele é muito fácil, assim, é muito fácil mesmo, mas é um detalhe que deixa o olho muito vivo, parece assim que realmente o olho é daquele jeito. Eu sempre digo aqui que eu quero ensinar vocês não só o Photoshop, mas também ensinar vocês a pensarem e olhar para uma edição, para uma imagem e fazer o melhor possível. Só de olhar, você já saber o que você vai ter que fazer, e esse tutorial aqui é um grande exemplo disso. Antes desse tutorial começar, eu quero já pedir para você deixar o seu like, porque o YouTube falou que esse ano ele quer like. Então like para o YouTube conta muito, quanto mais like você der, quer dizer, você só pode dar um, né? Então quanto mais pessoas derem like, mais esse vídeo chega para outras pessoas, fazendo com que assim o conhecimento se espalhe aí pela internet, tá? Vamos lá para o tutorial. Já estou aqui com a imagem aberta. Essa imagem aqui é eu, bonito desse jeito aqui. Eu usei aqui umas amoras para fazer essas manchas no dente, porque aqui em casa tem um pé de amora, que ele não dá uma amora, não, parece que dá uma jaca, porque a amora é grande, viu? Essa imagem aqui foi uma selfie, então essa imagem ela não está com uma resolução muito boa porque ficou um pouquinho fora de foco, mas mesmo assim dá para a gente utilizar. Se eu der aqui um zoom, vocês vão ver que o foco não está muito certinho, né? Então, mas isso daí não vai estragar o nosso tutorial não. Bom, vamos começar então. Vou criar aqui uma nova camada, vou dar o zoom aqui no olho. Basicamente é o seguinte, o que eu fizer no olho, eu vou fazer no outro. Então só basta eu fazer um que vocês vão entender todo o processo, tá? Primeira coisa, nós vamos fazer uma super seleção aqui, bem certinha no olho, para ficar certo, né? Vou usar a ferramenta Lasso Tool e aí eu vou fazer essa seleção bem certinha. Ai, ai, mas é isso mesmo, tá? Mas não precisa ser tão grande assim não, só aqui em volta mesmo. Perfeito, assim tá ok. Tecla de atalho G para você ativar os gradientes. Nos gradientes, escolho este aqui nos básicos, ó, esse bem aqui. Aqui ele já está com as cores, então eu clico aqui e venho aqui, ó, conta-gota. Pronto, peguei essa cor. Vou deixar essa cor aqui um pouquinho mais clara, um tom um pouquinho mais claro, então só jogo para cima e dou um OK. Aqui no branco, mesma coisa. Venho aqui e eu vou dar aqui um clique bem aqui, onde está a parte mais clara, e também vou subir aqui um pouquinho, só para deixar aqui um pouquinho mais claro. Vou dar um OK aqui, gradiente em radial, normal, 100%, perfeito. Eu vou clicar aqui, ó, bem no final do olho e vou arrastar até mais ou menos aqui. Perfeito, exatamente do jeito que a gente queria. Por que eu crio essa imagem um pouco maior? Porque se eu precisar fazer um ajuste fino, eu tenho imagem. Se eu faço só aquela seleção, isso pode me complicar lá na frente. E como o gradiente ele vai se comportar da mesma forma, tanto numa seleção pequena quanto numa grande, então eu já tenho mais espaço aqui para trabalhar. Ctrl D para desfazer essa seleção. Venho aqui agora na camada número 1, converter em objeto inteligente. Pronto, converti objeto inteligente. Filtro, renderização não, ruído, adicionar ruído. Aqui você vai colocar 6%, gaussiano e monocromático e vai dar um OK. Perfeito. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu explicar para vocês o processo, o porquê das coisas. Esse ruído, você vê que essa imagem aqui, ela tem um pouco de ruído porque ela não está focada. Mas está muito forte e também está muito nítido. Então o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que deixar esse olho, essa parte aí, de acordo com a imagem. Então eu vou dar um Gaussian Blur para equilibrar a resolução dessa imagem que eu estou fazendo com a imagem do fundo. Por isso que eu vou dar o Gaussian Blur. Eu estou explicando isso porque
quando você vai fazer uma edição de imagem, é importante que você entenda os processos que cabem. Não só usar uma ferramenta qualquer, porque de repente você pode ter uma imagem da qual você não precisa fazer esse processo de dar um Gaussian Blur, ou então você pode colocar no ruído só 1%, que às vezes resolve, tá? Para vocês entenderem o porquê que essas coisas estão acontecendo. Então aqui vou aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, e aqui no desfoque gaussiano eu vou dar um desfoque de 1 pixel, pronto. E aí você vê que essa imagem já está bem próxima do que eu tenho no restante total. Então, se você faz algo que destoa demais, a sua imagem fica com aquela aparência falsa, aquela aparência que parece que foi editada, né? Então é isso que a gente não quer. Venho aqui agora, eu vou criar uma máscara totalmente preta para esconder essa imagem. Vou segurar Alt e clico aqui na máscara. Pronto, deixei agora aqui tudo preto, escondeu tudo. Agora sim, eu vou revelar somente dentro aqui do olho. Tecla de atalho B para ativar o brush, colchete para a direita para diminuir, botão direito do mouse, dureza em 0, perfeito. Vou diminuir mais um pouquinho, opacidade em 100. Eu já expliquei aqui que o primeiro plano tem que estar em branco para você revelar, então agora a gente vai passando isso aqui, ó, dentro aqui do olho, ó. Pronto, dentro aqui, faça isso aqui na parte do olho todinho aqui, ó, até aqui, perfeito, perfeito, pronto, tá aqui, opa, vamos deixar aqui uma curvinha bem suave aqui, ó. Uma dica, para você saber aonde, se de repente tem algum espaçozinho de máscara faltando, tem 2 passos que você pode fazer. Você vai apertar a barra invertida, que ela está provavelmente perto da tecla Z do seu teclado. Quando você aperta a barra invertida, olha só, tudo que está em vermelho é onde tem máscara, e tudo que não está em vermelho é onde minha máscara está revelando. Então você pode ver, ó, que aqui e aqui eu tenho uma manchinha vermelha, ou seja, eu não revelei essa imagem como um todo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar aqui dentro do vermelho, tá vendo? Ó? Dentro do branco, aliás, né? E aí agora você vê que eu tenho uma máscara completa. Aperto barra invertida de novo e aí eu já consigo voltar para o modo de edição normal. Outra coisa que você pode fazer também, você vai segurar Alt, clicar na máscara e olha só, ainda, eu não sei se vocês conseguem ver, mas se eu dar um zoom, olha aqui, ó, aonde eu não tenho aqui a minha revelação total. Então, eu vou ativar aqui o brush, ele está no primeiro plano ali branco, e aí eu passo aqui, ó. Esses detalhes são importantes quando você trabalha com algo que requer detalhes mínimos, então é importante você saber desses passos. Agora é só clicar aqui na camada de novo e ele volta para o modo de edição normal. Agora eu já tenho o olho aqui, vou retirar a visualização um pouquinho. Ó, bem aqui você está vendo que eu tenho uma pontinha? Essas pontinhas aqui eu não gosto. Então eu vou aumentar um brush e aí eu vou inverter aqui para o preto e aí eu vou pintar por fora, passar aqui por fora, ó, para deixar bem mais suave. Olha só a diferença que há quando você faz isso. Fica muito mais natural do que o outro jeito que nós estávamos fazendo. Mas é importante esses processos para que as coisas fiquem bem direitinho, cara. Senão a sua montagem fica feia. Isso aqui são os cuidados básicos que você tem que ter para você ter uma boa edição aqui usando o Photoshop. Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu acho que tá bom, mas agora eu acho que aqui ficou um pedacinho de preto também que eu não quero, porque parece que é um pouquinho da íris, ó. Então, perfeito, agora sim, acho que tá um olho mais reto. O que a gente vai fazer aqui agora? Esse olho aqui, você viu que ele já ficou legal porque ele está partindo de uma parte mais escura para uma mais clara, exatamente como está a imagem. Mas nós vamos adicionar mais alguns efeitos para deixar isso aqui muito mais natural ainda. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, ó, eu vou venho aqui em níveis e eu vou pegar os níveis aqui nos tons médios, eu vou puxar ele para deixar ele mais claro. Perfeito, está bem mais claro. Venho aqui nesse quadradinho antes de fechar, ó, e ele vai aplicar só dentro aqui do olho, ó, antes e depois. Beleza?
ele já vem aqui com uma máscara e eu vou pintar essa máscara de preto. Explicar para vocês mais uma vez. Essas cores aqui são as cores que nós trabalhamos com as máscaras. Primeiro plano em branco, segundo plano em preto. Se você quiser inverter, é só apertar X. Outra coisa importante, tecla de atalho. Essa tecla de atalho para a cor do primeiro plano é a tecla de atalho Alt. Para a cor do segundo plano é a tecla de atalho Ctrl. Então, se eu quero pintar essa máscara de preto, Ctrl Delete. Tá vendo? Aí já pintou aqui toda de preto. Agora, eu vou revelar pequenos pontos de luz para quê? Para a gente ter essas nuances de brilho no olho. Ó. Você vê que eu tenho aqui um brilho mais intenso aqui, inclusive aqui na íris. Então, é isso que a gente vai tentar recriar para dar uma impressão mais orgânica aqui para o olho. Então, venho aqui, posso aqui deixar aqui em 10% a opacidade, e aí, ó, dando pequenos pontinhos assim, eu já consigo clarear. Aí eu faço aqui mais uns riscos. Isso daí, gente, ó, é de acordo com... Tem que ter o tal do feeling que eu falo, né? Que você tem que saber exatamente o que você está querendo para ficar algo muito mais natural. Então, posso aqui aumentar, dar umas pinceladas aqui, vou dar aqui um Ctrl 0. Olha só como que isso aqui já fica legal, ó. Então, você percebe que fica muito mais natural aqui o olho desse jeito. Eu não quero recriar a íris, então, às vezes eu posso olhar e não gostar muito. Eu quero só um flarezinho de luz. Não gostei muito, vou pintar aqui tudo de novo, preto, tecla de atalho B para ativar o brush, vou diminuir aqui um pouquinho, e aí agora sim eu vou passar aqui, ó, só para mim ter um pontinho de luz aqui e aqui assim, mas eu não quero recriar a íris aqui nesse caso, tá? Eu só quero ter um ponto de luz, porque quem é fotógrafo sabe que um olho nunca fica chapado desse jeito, ele sempre vai ter esses pontinhos aqui de luz. E aí você vê a teu bel prazer aí para isso ficar muito mais natural. Pronto, Ctrl 0, acho que agora sim ficou legal. Perfeito. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou colocar uns pontos escuros, principalmente aqui e aqui, para dar aquela abaloada, como se fosse um globo ocular. É importante vocês entenderem como a luz funciona, porque senão as imagens, as edições que vocês podem fazer, podem não ficar tão natural. Então, para um globo, se tivesse uma luz, no meio ia estar claro e aqui dos lados ia estar um pouco mais escuro. Claro, se eu tivesse uma luz incendendo de frente. Então, é isso que nós vamos recriar. De novo, venho aqui em níveis. Agora, eu vou mudar meu slide aqui para escurecer ele. Venho aqui, opa, Ctrl Alt G para isso aqui atuar somente na camada de baixo. Vou pintar tudo de preto. O segundo plano aqui está preto, então a tecla é Ctrl Delete. Pronto. Agora, brush bem grandão, ainda em 10% ali, ó. E aí eu vou clicar aqui fora só para escurecer só essa partezinha aqui e aqui, ó, para dar essa abaolada aqui no olho. Posso aqui ainda escurecer aqui um pouco mais, aqui também. Então vamos lá, ó, antes e depois, ó, muito mais natural agora. E vem mais um detalhe que também para finalizar mais ou menos isso aqui, né? Você pode ainda assim, se quiser, colocar mais algumas coisinhas, mas aí já é detalhe demais. Vamos lá. Vou criar aqui uma nova camada, Ctrl Alt G para ela atuar só na camada de baixo. Vou mudar o Blend Mode dela ou modo de mesclagem para multiplicação. Agora sim, eu também vou aumentar aqui bastante aqui o meu brush, certo? E eu vou utilizar uma cor, ó. Cliquei aqui no primeiro plano, ele vai abrir isso, já ativo o conta-gota. Eu quero uma cor mais ou menos parecida com essa. Apareceu esse marrom e eu jogo para baixo para deixar um pouquinho mais escuro, tá? Então vou aumentar aqui mais o brush, aí agora, ó, eu vou passar bem aqui por fora. Vocês podem ver que ele está por fora, ele não estou clicando exatamente dentro do olho, que é para a gente criar um pouquinho de sombra aqui dentro, ó, aqui em cima, embaixo da pálpebra. Perfeito? Vamos ver como é que está antes e depois, ok. Vamos diminuir aqui agora, e aí eu passo isso aqui embaixo, ó.
aqui no cantinho também. Opa, vou aumentar aqui um pouquinho, ó. E aí eu já tenho aqui o olho. Se eu achar que, por exemplo, talvez aqui eu acho que ficou muito escuro, ficou tipo um ponto preto, é só desfazer isso aqui, ó. Ok? Vamos lá. Antes e depois, ok, legal. E agora vem uma coisa que eu acho bem interessante. Todo olho, você pode ver que ele tem umas veiazinhas aqui saindo de um canto e do olho, né? Desse canto e desse canto. E nós vamos também recriar essas veias para deixar aqueles vasozinhos de sangue. Isso daí vai dar uma naturalidade ainda maior para esse olho. E como é que a gente vai fazer esse sangue nos olhos? Cara, do jeito mais preguiçoso que existe. Google, olhos, vasos de sangue, salvar a imagem, pronto. Eu já salvei aqui uma imagem, deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Vamos lá, tá aqui, ó, arrastei, tá aqui dentro, vou diminuir aqui. Olha só, é essa imagem aí que nós vamos utilizar. Vou dar um Enter, jogar ela aqui para cima, vou já fazer aqui a seleção, ó, tecla de atalho L para ativar aqui a Lasso Tool. Então a gente vai vir aqui, ó, vamos fazer esta seleção aqui. Opa! Pronto. Vou dar agora um Ctrl J. Posso jogar isso aqui fora. Vou diminuir aqui, ó, esses vasinhos. Só clicar aqui, colocar aqui numa posição mais ou menos aqui, encaixando aqui nos olhos. Não precisa ser, nossa, que perfeito, que posição certinha. Ok. Dei Enter. Mudo o Blend Mode aqui para multiplicação. Vou fazer com que ele... Ctrl Alt G. Opa, não. Desculpa, não vai ter Ctrl Alt G agora. Volta, voltei. Vou criar aqui, ó, níveis, tá? E esses níveis vão atuar somente nessa camada dos vasos sanguíneos. Você tá vendo que ele ficou muito escuro? A gente vai resolver isso. Como? Vou puxar esse slide aqui, ó. Vou puxar ele e ele vai clarear aqui um pouquinho mais. Aí, ó, tá vendo? Pronto. Posso diminuir aqui, prontinho. Eu acho que aqui assim tá bom. Vamos olhar aqui. Aí, ó, perfeito. Pronto. Agora, para ficar mais certinho, né? Opa, vou criar aqui uma máscara de novo. Tecla de atalho B para ativar o brush. Mudar o primeiro plano aqui para preto. 0 para vir aqui para 100%. E agora a gente só dá aqui um refino aqui bem de leve para isso ficar atuando somente aqui dentro desse olho que a gente acabou de criar, tá? Posso ainda vir aqui, deixa eu diminuir a opacidade aqui para 10, e aí eu vou dar só uma apagadinha aqui, ó, para não ficar assim tão forte. Perfeito. Se eu quiser, eu posso inclusive colocar aqui, vou dar aqui um Ctrl 0, mas olha só como que isso fica legal. Para ficar mais legal ainda, eu vou fazer o seguinte, ó, converter em objeto inteligente, filtro, desfoque, desfoque gaussiano, e aí eu vou dar aqui, ó, 0,5, tá? Gente, é só um detalhezinho mesmo, que é para não ficar, ó, tá vendo? Ó, antes e depois, você viu como cria, fica muito mais interessante? E por último, mas não menos importante, olha só. Você vê que essa imagem aqui, o meu rosto, eu sou um cara preto, moreno, qualquer coisa assim, então esses olhos eles também têm que ter um pouquinho dessa cor. Então o que que eu vou fazer? Vou vir aqui na camada que a gente criou primeiro, lá no início do tutorial, sobreposição de cor. Eu vou escolher aqui um tom de vermelho, que já está mais ou menos escolhido, que é esse aqui mesmo. Vou mudar aqui, ó, o modo de mesclagem para cor, e aí eu vou diminuir aqui, ó, bastante aqui essa saturação para deixar o olho mais ou menos da cor aqui da minha pele. Então você vê, ó, antes e depois. Assim eu trago mais naturalidade. Acho que 20% é o ideal. E vou dar um OK. Ctrl 0. Olha só como ficou esse olho. Todos esses processos que eu fiz nesse olho, você vai fazer também no olho aqui esquerdo. E aí você vai já montar a imagem do jeito que você pretende aqui nesse tutorial. Eu vou mostrar para vocês agora, eu já vou adiantar aqui o processo dessa imagem, e eu só vou mostrar para vocês alguns ajustes de cor para que essa imagem ela seja mais dark, mais
carregada, pesada, tá? Isso daí é com ajuste de cor, e aí você tem que ter esse feeling para saber como e quando usar, porque vai que você faça com outra foto, esses ajustes que eu vou fazer vai servir aqui para essa foto e não para todas as fotos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Olha só, essa aqui é a minha versão sem eu tratar nada da foto. É a foto original, do jeito que saiu da câmera, claro que sem esse olho. E aí, ó, com cuidado, olha só os brilhos que foi feito nesse olho aqui. Eu achei que ficou bem interessante. E aí depois, essa foto da câmera tá muito saturada, muita cor. Essa imagem não é uma imagem que requer muita cor, muita alegria, é uma imagem pesada. Então, o primeiro passo que eu fiz, eu adicionei aqui um filtro preto e branco, que eu acho que já deu mais peso para essa imagem, e depois eu vim aqui, ó, e eu tenho um plugin, que é um filtro especial, que é o Nik Collection. Ele era da Google, mas hoje em dia ele é pago, e eu pago ele porque ele é muito bom, cara, ele é muito bom mesmo, que é o Color FX Pro, tá? E aí com o Color FX Pro, ele tem várias opções para você escolher, e aí depois de testar várias, essa aí é minha imagem final, já aplicado esse Color FX Pro. Eu não vou mostrar esse Color FX Pro o que foi feito, porque talvez você possa não ter, então não vai adiantar. Mas eu só quero mostrar para vocês que quando você trabalha as cores, que você trata bem uma imagem, também a iluminação dela, você consegue resultados muito mais expressivos, tá? Esse aí, então, foi o nosso tutorial macabro. Valeu, gente! Scorpion wins. Fatality. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu tenho vídeos 3 vezes por semana. Se bem que semana passada não teve vídeo 3 vezes por semana, né? Mas isso tem um bom motivo. Eu estou fazendo um novo estúdio aqui, pintando, colocando carpete, fazendo estante, cortando madeira, então só deu para colocar um vídeo aí, mas se Deus quiser, daqui umas 2 semanas a gente já normaliza isso e vocês vão ver o estúdio já bem melhor. Inclusive já comprei o microfone aqui para ficar bom, para vocês não me ficarem vendo com esse troço aqui no ouvido, né? E assim que tiver pronto, eu mostro para vocês o estúdio novo, beleza? Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.